Olá, meus amigos, e o grande dia chegou. Israel explode o Irã e os ataques estão acontecendo agora. E o que eu vou trazer para vocês então são algumas notícias, alguns vídeos, algumas imagens que chegaram até nós e como as coisas estão acontecendo. Então, muitas informações ainda estão desencontradas, mas o que eu vou postar aqui foi analisado e, ao que tudo indica, está tudo em ordem, são informações verídicas, mas se eu errar em alguma coisa, me perdoe, porque, como eu disse, está tudo muito dinâmico, tudo muito atual, as coisas estão fervendo, mas eu espero que você curta esse vídeo e há muitas informações muito preciosas para vocês, e então deixe seu comentário aqui e vamos juntos, valeu! E aqui nós temos imagens do centro de comando, imagens gravadas, e aqui o comandante da Força de Defesa de Israel, seguido de um oficial da aeronáutica, e tudo indica que foi nesse momento que começou então o ataque ao Irã, com ordens dadas pelo comandante das Forças de Defesa de Israel. Várias pessoas ali em volta, todo mundo muito apreensivo porque um grande ataque estava sendo então iniciado, um ataque histórico que vai ficar aí para sempre, um ataque que vai ficar aí na memória porque algo parecido nunca aconteceu antes lá em Israel. Então é o primeiro grande ataque realizado por Israel contra o Irã. E aqui nós temos imagens dos caças da Força Aérea passando pelos céus da Jordânia, na tentativa de não serem vistos pelos radares iranianos. Então, caças israelenses passando muito baixo pelos céus da Jordânia. Isso direcionando, como vocês sabem, lá para o Irã, onde está acontecendo uma série de ataques. Meus amigos, o que vocês veem e esse barulho que vocês ouvem são da defesa aérea do Irã contra o ataque de Israel. Vejam que é uma defesa aérea muito forte, mas até agora, segundo as forças de defesa de Israel, essa defesa não tem sido nada comparado ao ataque que Israel vem realizando ali no Irã. E aqui mais imagens da defesa aérea que, segundo constam, foram ativadas nas proximidades da residência do Ayatollah Khamenei. Ele deve estar escondido nessa hora, deve ter sumido dentro de um bunker por aí e não será visto tão cedo essa noite. Ele deve estar com muito medo e a gente vê então os ataques lá nos céus de Teherã. E aqui mais imagens de ataques lá em Teherã. Ao que tudo indica, a defesa antiaérea está em atividade e apenas explosões nos céus de Teherã. E essa é uma imagem que circulou antes dos ataques. Cada um desses pontos amarelos são aeronaves que foram desviadas e elas não passam pela região de Teherã nem pelo espaço aéreo do Irã. Então esse espaço aberto é o Irã e aqui no centro nós temos Teherã, a capital do Irã. Então várias ordens foram dadas para desviarem voos que estavam naquela região e por isso as aeronaves passaram então a circular em volta do Irã, em razão do grande ataque realizado pela Força Aérea de Israel. E aqui nós temos umas imagens. A Força Aérea de Israel não está brincando. Ao fundo nós vemos a imagem de uma grande explosão. Aqui mais explosões e muita fumaça. E também aqui mais uma grande explosão. E aqui as imagens estão escuras, mas você pode ouvir ao fundo o som dos caças da Força Aérea voando os céus de Teherã. Ouçam então o rugido desses caças que ecoam nos céus do Irã, mais especificamente em Teherã. Imagina a apreensão dos ayatollahs, não é verdade? Ouçam aí.
a gente daqui já fica arrepiado, né? Imagina quem tá lá. E aqui o Vivid postou o seguinte: é o tempo, a hora é agora. E outros postaram dizendo: vá em frente e vá muito forte. E aqui nós temos algumas imagens que chegam, enfim, imagens ainda de baixa qualidade, mas que nos mostram a gravidade e a seriedade desse ataque. E essa é a imagem de um caça F-35 da Força Aérea de Israel. É um caça de quinta geração, enfim, ele é uma grande arma nesse ataque contra o Irã. E o Ocean Defender também postou que uma série de novos ataques israelenses estão acontecendo agora dentro e ao redor da capital iraniana de Teherã, com moradores relatando pelo menos 4 explosões. E aqui uma imagem do Ayatollah Khamenei, que deve estar escondido em algum lugar por aí. E a mensagem aqui no Visigold diz o seguinte: o povo iraniano não é o inimigo. O Ayatollah e seu regime islâmico é. E essa foto foi divulgada pelo exército de Israel. E esse que aparece ao lado esquerdo é o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi. E ele está comandando o ataque ao Irã do Centro de Comando Subterrâneo da Força Aérea de Israel em Camp Rabin, com o comandante da Força Aérea, esse que está ao lado direito, o Major-General Tomer Bar. Então, esse é o centro de comando do ataque contra o Irã. E aqui no X diz o seguinte: o ataque de Israel ao Irã está em andamento e deve durar uma noite, de acordo com uma fonte segundo a ABC News. Então, esse ataque que está em andamento deve durar aproximadamente 12 horas. Aqui no Ocean Defender consta que o espaço aéreo iraquiano também está fechado. E o Ocean Defender confirma então que mais de 100 aeronaves israelenses participam da série de ataques de precisão contra alvos militares dentro do Irã, incluindo os caças F-35, de acordo com o Jerusalem Post. Esse seria então o maior ataque de Israel contra o Irã na história. Ainda aqui a imagem de Benjamin com seus comandantes. Ele está meio apreensivo. Será que o plano está dando certo? Diga aí no comentário o que você acha. Será que é tudo isso que ele queria mesmo? Ou será que ele foi contido? Bom, e o Vivid posta o seguinte: as instalações e produção de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea no Irã estão sendo completamente destruídos pela Força Aérea de Israel. E os ataques não pararam. Mais ondas estão a caminho. E eles também postaram o seguinte: os jatos da Força Aérea de Israel estão voando sobre o Irã como se fosse um maldito piquenique. É histórico. Então, os jatos da Força Aérea estão com muita facilidade andando e voando lá dentro do Irã. Também, explosões em Teherã, a capital do Irã. Então, são confirmadas que grandes explosões acontecem lá na capital do Irã. E aqui essa imagem bem bonita de um leão e ao fundo a bandeira de Israel. Levanta a mão aí quem está com Israel, deixe seu comentário e vamos nessa. E aqui o Vivid diz e pergunta: é um show de um homem só. Você está com Benjamin Netanyahu? Então diz aí. Aqui também uma imagem do Benjamin caçando o Ayatollah. Alguns dizem: pegue-o. E o Mossad disse há pouco que espera-se que os ataques ao Irã continuem por mais algumas horas. Isso vai longe ainda. Essa noite será longa para o Irã. Será uma noite terrível para eles. E mais uma informação publicada pelas Forças de Defesa de Israel que afirma publicamente que estão atacando o Irã. As IDFs estão atacando agora, realizando ataques precisos contra alvos militares no Irã, segundo o exército israelense. Isso confirma que os ataques, por enquanto, serão alvos militares no Irã. E segundo Barak Ravi, autoridades norte-americanas e israelenses disseram que 3 ondas de ataques ocorreram.
As primeiras ondas se concentram no sistema de defesa aérea iraniana e no segundo, uma terceira onda focada em bases de mísseis e drones e locais de produção. Então nós temos 3 ondas com 2 alvos. O primeiro alvo é o sistema de defesa aérea iraniana e o segundo alvo são as bases de mísseis e drones e também os locais de produção. Mais uma informação reforçando que os ataques de Israel ao Irã devem continuar por mais algumas horas, de acordo com uma pessoa informada sobre o planejamento militar de Israel. Leia-se o Washington Post. E aqui uma esperança do povo iraniano que o regime do Ayatollah seja deposto e volte então a bandeira oficial do Irã, que é essa aí, pessoal. Não é aquela que vocês veem com um símbolo diferente no meio, mas essa que tem um leão com uma adaga ou uma espada nas mãos e um sol no fundo. Essa é a verdadeira bandeira do Irã. E essa imagem é de Benjamin Netanyahu medindo o tamanho do Ayatollah Khamenei e ao lado um caixão aberto. O que será que vai acontecer, né? Enfim, fica aí a sua imaginação para dizer o que vai acontecer com o Khamenei. Não acredito que vai chegar a tanto, mas vai chegar bem perto disso. Então o que a gente tem visto aqui são ataques de Israel, e aqui o The Times of Israel diz que uma nova onda de ataques israelenses relatados no Irã. Locais militares perto de Teherã são então os alvos. Como nós dissemos aqui várias vezes, existiu então a possibilidade de serem 4 os alvos: as instalações nucleares, as instalações petrolíferas, as autoridades iranianas e as bases militares e depósitos de armas. Então, como já havia sido vazado pela imprensa, a princípio seria atacado então as bases militares e os depósitos de armas. E é justamente isso que está acontecendo até agora. Nós não sabemos o que virá depois, porque outras matérias disseram que haverá várias ondas de ataques e nós estamos ainda na segunda. Será que vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta? Nós não sabemos. O que sabemos é que esse ataque vai durar pelo menos 12 horas, segundo reportado em alguns sites de notícias. Então, aproximadamente 100 aeronaves estão envolvidas e os alvos da vez, pessoal, são então bases militares, depósitos de armas, fábrica de mísseis balísticos, enfim, uma série de ataques está acontecendo lá no Irã, em várias regiões, há várias explosões e os caças da Força Aérea estão sobrevoando e as defesas antiaéreas não estão impedindo os ataques realizados pela Força Aérea, como eu falei. Então, meus amigos, são informações muito recentes. Amanhã nós teremos algo muito mais detalhado, mas desde já eu conto com você, ok? Que Deus te abençoe e até logo, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!